A Genial Quest divulgou uma pesquisa sobre a avaliação dos governos de 4 estados sob o comando da oposição. Em São Paulo, 62% dos entrevistados aprovam o governo de Tarcísio de Freitas, 29% desaprovam. Em Minas Gerais, 62% aprovam o governo de Romeu Zema, enquanto 31% desaprovam. No Paraná, a aprovação do governo de Ratinho Júnior é de 79%, enquanto a desaprovação está em 17%. Já em Goiás, o governo de Ronaldo Caiado tem a maior aprovação entre os pesquisados, com 86%. 12% desaprovam a gestão. Vamos ao debate. Zé, a aprovação de governadores da direita ameaça o presidente Lula? Não creio. Eu fiquei muito interessado nessa pesquisa quando eu vi essa manchete que está reproduzida por vários órgãos de imprensa que falam de 4 estados governados pela oposição com grande desempenho, sem fazer mais nenhuma referência a essa pesquisa. E tomei cuidado de ir atrás de outras informações relativamente a esta pesquisa e vejam que interessante. Essa mesma pesquisa, essa mesma que aponta isso da Quest, ela diz o seguinte, que Lula também tem uma aprovação em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás superior à votação que obteve em 2022. Vejam que interessante. Eu não vi a relação que existe entre votação em 2022 e esses governadores. É possível que eles tenham crescido também, mas a verdade é que o presidente Lula, nesses mesmos estados em que os governadores foram aprovados, acaba tendo um crescimento superior aos seus votos. Ou seja, pessoas que não votaram em Lula e que possivelmente votaram em Jair Bolsonaro estão aprovando o seu governo. Logo, me parece que este corte não pode ser estabelecido com uma relação de causa e efeito em que governadores da oposição têm um crescimento porque fazem oposição ao governo, porque o próprio Lula tem um desempenho superior nesses estados. Eu gostaria também de ver, infelizmente a pesquisa parece que até agora não divulgou isso, como é que se dá em outros estados em que governadores da oposição, da situação, efetivamente têm seus desempenhos, para a gente fazer uma análise. Mas seja como for, esse indicador de que o presidente Lula, nestes estados, tem um patamar de aprovação superior aos votos que teve, é um indicador que esse critério de satisfação não passa tanto pela correlação política, governo federal, governo local. Passa por outros fatores, possivelmente uma sensação de satisfação dessas populações, desses respectivos estados, não quer dizer que existem outros, por fatores que, repito, não passam pela disputa do plano nacional, porque senão a pesquisa seria diferente, não é? Então, eu acho muito importante, quando a gente vai analisar uma pesquisa, a gente analise o todo. Infelizmente, boa parte das matérias não tem colocado essa segunda parte da pesquisa, que lida e separada daquela primeira afirmação, pode-se construir a ideia, olha, então realmente os da oposição estão se beneficiando de um desgaste do governo Lula. Não é verdade, basta ver a segunda parte da pesquisa para nós percebermos que as causas que determinam essa situação não são, repito, fruto da polarização política que o país vive atualmente. Alexis, esses números dos governadores de direita ameaçam o presidente Lula? Boa noite, Leandro. Boa noite, Zé Cardoso. E boa noite à audiência aqui do Grande Debate CNN. Eu acho que ameaça, sim, principalmente com a inelegibilidade de Bolsonaro. Esses governadores todos estão fazendo lição de casa, responsabilidade fiscal em todos os estados, até em estado como Minas, que recebeu no primeiro mandato do Romeu Zema, governador Romeu Zema, o estado completamente quebrado, com os funcionários públicos não recebendo salário, repasse dos municípios completamente atrasado, empréstimos compulsórios dos funcionários que também não estavam sendo pagos, todo mundo inadimplente, era um caos que estava, mas eles fazendo a questão de responsabilidade fiscal, botando as coisas em dia, cuidando de coisas também, mas de forma efetiva, entregando resultados, como educação, moradia, e a questão da segurança pública, que está tão sensível na sociedade que a gente percebe o rigor que está acontecendo nesses estados e que isso tem reflexo na popularidade desses governadores. E isso, obviamente, são 4 governadores que sempre vão estar em qualquer pesquisa sobre 2026, sobre a sucessão de 2026, mas o que nós temos que ver, e aí a mesma pesquisa bem apontada
pelo ex-ministro José Eduardo Cardoso, em que mostra a popularidade de Lula nesses estados, 51 em São Paulo, aliás, no Brasil 51, em São Paulo 50, em Minas 52, mas tem uma outra barrinha, que é da rejeição, da desaprovação, que está altíssima para Lula em todos os estados também. Então, ao mesmo ponto que ele está em 50, na aprovação ele está em 48 na desaprovação, ou seja, está dentro da margem de erro de simplesmente não estar melhor do que está sendo suposto pelo ex-ministro. Então, a reprovação, e vamos lembrar que a reprovação, a desaprovação é o que não elege. Porque quem desaprova, com certeza não vai votar. Quem aprova pode flertar com outros candidatos, dependendo de uma boa campanha. Então, se diz que alguém está impedido, que não vai ganhar a eleição, quando a sua desaprovação está em níveis altíssimos. E, nesse sentido, Lula está com níveis altíssimos. Em São Paulo, 48% desaprovam, Minas Gerais, 47%, tecnicamente a mesma coisa, e no Paraná, 54%, e em Goiás, 50% de reprovação. É interessante também nessa pesquisa que, quando a gente faz a pesquisa dos governadores, que são de direita e oposição ao governo Lula, a gente olha a barra de desaprovação é normalmente por volta de 25%, 30%, que é normalmente aquele público bem de esquerda que jamais votaria neles. Então, eu acho que essa pesquisa reflete bem o momento que nós estamos vivendo. Zé, os números da pesquisa podem mostrar uma tendência nas eleições municipais deste ano, na sua avaliação? Não, eu acho que primeiro nós temos que entender quais são os números. Eu estou aqui com a manchete do Valor. Olha, pesquisas da Quest mostram uma avaliação alta de Lula em estados governados por aliados de Bolsonaro. Ou seja, ele cresceu nesses estados comparativamente com a eleição. Então, aqui há outra, inclusive, que fala o seguinte, que Lula, por estado de Goiás, teve 40% dos votos. Hoje ele tem 50% de aprovação. Ele continua sendo reprovado. Note, essas pesquisas, elas são regionais aos estados, elas não refletem o conjunto do país. E Lula não ganhou a eleição nesses 4 estados. Então, nós não podemos fazer uma dedução generalizante em relação a esse aspecto. O lado positivo para o governo é que Lula cresceu nesses estados a despeito de ter governadores de oposição. É o que a pesquisa registra. Isso aí é indiscutível. Não é? Por que ele cresceu, deixou de crescer? Por que esses governadores estão bem? Qual a análise que nós temos que fazer da comparação entre os votos que esse governador tem e a aprovação que ele tem hoje? Isso a pesquisa não fez, teríamos que fazer com cuidado. Mas vejam que nós estamos falando de 4 colégios. Por que foram pensados esses 4 colégios? Talvez só para avaliar os governadores da oposição, não é? Mas pegou-se também o governo Lula. Então, eu não posso, primeiro, nesse momento, tirar qualquer ilação eleitoral. Nós temos muitos quilômetros até a eleição presidencial. Há muitos quilômetros até que isso aconteça. O governo pode cair, o governo pode subir, esses governadores estão em baixa, podem estar em alta. Isso não significa muito. Para a eleição municipal isso tem reflexo? Claro, porque num processo, claro, em termos, perdão. Quando você tem uma dinâmica nacional polarizada, isso influencia. Mas as eleições municipais, elas passam muito por fatores locais, né? E que você não pode desprezar. As composições políticas locais não podem ser desprezadas nessa situação. Você tem candidaturas que, por vezes, não se alinham nem cá, nem lá. Isso pode acontecer em várias cidades. Peguem, por exemplo, a cidade de São Paulo, em que eu vou ter, possivelmente, um candidato que é o atual prefeito mais identificado com as forças de Jair Bolsonaro, pelo menos se ele fizer essa disposição, porque ele estava titubeando bastante para fazer isso. De outro lado, o candidato Boulos, que é um candidato mais alinhado com o atual governo federal. E vamos ter aí a Tabata do Amaral, que vai estar buscando uma construção de uma terceira via. Ou seja, não dá para fazer análises mecanicistas, mesmo antes da eleição municipal, com tanto tempo a respeito disso. Pesquisas são fotografias de momento, elas devem ser analisadas na sua inteireza. Não dá para cortar uma fotografia e falar, nossa, olha como o Cardoso envelheceu, porque está vendo só o rosto e não está vendo o resto do corpo. Tem que olhar tudo. Senão não faço uma análise correta, né? Essas matérias já estão cortando uma parte da fotografia. Está errado, eu tenho que analisar tudo. Quando eu corto
a parte da fotografia, quando fala da popularidade dos governadores, e esqueço a alta aprovação e o crescimento de Lula nesses estados, eu estou induzindo uma leitura equivocada da pesquisa. Eu preciso ver isso com cuidado para que a gente não induza os espectadores e os cidadãos e cidadãs a eventuais erros de avaliação. Alexis, concorda com o Zé? Eu concordo que eleições municipais têm uma outra dinâmica. Então, as questões ideológicas, elas muitas vezes perdem força por questões locais, né? É o buraco na rua, é uma questão de saúde no município, é um acordo de famílias, porque coisas acontecem no Brasil muito de famílias que são dominantes nas cidades. Então, a dinâmica, e aliás, na municipal acontece de tudo, né? A gente vê cada balaio de gato aí, que eu vou falar uma coisa, não dá nem para entender como é que as pessoas se unem para fazer a campanha, mas aí vai do momento, vai do que tem mais chance, o jogo é mais de um poder local do que de uma discussão ideológica. É óbvio que tem uma tendência, e se o partido for ideologicamente correto, ele não se alinha nunca à esquerda, tá certo? Ou a direita também nunca vai se alinhar com... A esquerda também não se alinha com outro partido que é extremista ou que não gosta da questão de direita. Então, isso tem uma influência. Mas a questão principal do município são as dores do morador da cidade e aquele que apresenta as soluções mais adequadas. Aquele que vai resolver o dia a dia e não as questões vamos dizer, nacionais. Então, eu acho que tem uma influência, mas a influência maior é o dia a dia da cidade.